Olá, vamos estudar então agora o grupo dos Monera, que às vezes a gente acha nos livros chamado Reino Monera, né? Nesse grupo a gente encontra os domínios, então, bactéria e arquea. A gente vai identificar as características desses grupos de seres vivos. Bom, então os seres vivos, a partir do DNA, né, daquela identidade, vamos dizer assim, que cada ser vivo tem, eles são classificados em 3 domínios. Então, o domínio das bactérias, das arqueias e dos eucária. Na bactéria, a gente encontra as chamadas bactérias, né? Na arquea, as arqueobactérias. Na eucária, os fungos, plantas, animais e protozoários, além das algas. Bom, a bactéria, né, o domínio das bactérias, da bactéria e a arquea, eles são seres vivos procarióticos. Então, eles não possuem núcleo na sua célula. O DNA ele está solto dentro da célula. Já os eucariotos, que são os grupos que a gente vai ver mais adiante, as células, né, possuem um núcleo. Então, há um local específico onde o DNA pode ser encontrado. Os procariotos, então ali o seu DNA está solto na célula, eles possuem ribossomos, assim como os eucariotos. Eles não possuem organelas, exceto, né, os ribossomos. Possuem membrana celular, assim como os eucariotos. Então, aquilo que protege, né, uma estrutura que protege aquilo que está dentro da célula daquilo que está fora. As membranas, aliás, as organelas que os eucariotos possuem, né, então vai aparecer mais adiante ali. Então, os ribossomos, né, que nem os procariotos, mitocôndrias, né, retículo endoplasmático e outras estruturas, tá? E lembrando que o DNA está no núcleo, então. Bom, então imagina-se, né, que tenha surgido um ancestral em comum, então aquele primeiro ser vivo que deu origem aos demais. Isso a partir das semelhanças que se tem de DNA, comparação, certo? Aí ele deu primeiro origem a esses seres vivos mais simples, os procariotos, né? Então tem o domínio da bactéria e o domínio da arquea. E depois surgiu mais adiante, né, o domínio dos eucariotos. Bom, bactéria e arquea, né? Então eles possuem material genético que está solto no citoplasma e possuem ribossomos, que é uma organela, uma estrutura que ajuda essa célula, né, a desenvolver suas funções. Eles podem ser autotróficos, então produzir seu próprio alimento, ou heterotróficos, né? Consumiram algum elemento, né, alimento que está no ambiente ou de outro ser vivo. Depois a gente vai explicar melhor o que é essa divisão binária, tá? Mas tanto as arqueias como as bactérias fazem isso, essa cópia de si para produzir uma nova célula. Bom, domínio das arqueias. Então, esses seres vivos eles são extremófilos, ou seja, eles vivem em ambientes mais extremos, em que outros seres vivos não conseguiriam viver, eles são mais adaptados. A parede celular existe, né? Então uma camada acima da membrana celular, né? Da membrana plasmática que protege esse ser vivo, então tem uma proteção a mais. E ela não é feita de peptídeo glicano, que seria o caso das bactérias. Tá? Elas são encontradas em diversos ambientes mais extremos, né? Como pântanos, onde há pouco oxigênio, salinas, onde há muito sal, e poças de origem vulcânica, onde a temperatura é elevada. Pode também ter enxofre, que é um elemento tóxico, né, para outros seres vivos, que para elas é comum. Então, ali um exemplo, né, num ambiente que ela pode ser encontrado, né, um lago no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, em que ele é bastante ácido e quente. Bom, e dificilmente há como fazer um estudo em laboratório desses seres vivos para entender melhor como eles funcionam,
por ele precisar de ambientes muito diferenciados, né? Então, altas temperaturas que dificilmente conseguiria se produzir em laboratório. E, enfim, outros elementos que são necessários, né, para produzir para criar um ambiente ali para que ela cresça e possa ser estudada. Então, há pouca informação ainda desse grupo de seres vivos. Ali vivendo em ambientes bastante ácidos, né? Para elas é algo tranquilo, assim, diferente para outros seres vivos que seria complicado. Então, ambientes também muito com altas temperaturas, né? Ali penso um exemplo ali, 80 graus Celsius, né? Bom, agora o domínio das bactérias. O domínio bactéria, que inclui as bactérias. Bom, elas são encontradas em diversos ambientes. Elas podem ser parasitas ou de vida livre. Podem ser encontradas no solo, água doce, salgada, suspensão no ar ou associação com outros seres vivos. Então, por exemplo, ela pode fazer parte, né, dos nossos intestinos para nos ajudar na digestão, enfim. Pode crescer em associação com raízes de plantas também para ajudar a fixar o nitrogênio, que é importante para produzir proteínas para as plantas. Podem ser utilizadas na produção de iogurte, né, que a gente chama lactobacilos vivos. Ajuda a fazer a decomposição, né, então reciclar os nutrientes para voltar à natureza, da sua forma mais simples. No corpo humano, então, a bactéria se distribui por vários tecidos e órgãos, tá? Isso pensando dentro do corpo, também tem aquelas externas ao nosso corpo, né? Por fazerem parte do ambiente de modo geral. Bom, no sistema digestório, a comunidade de bactérias desempenha um papel na digestão de certos nutrientes e na regulação da função intestinal, para que ele funcione corretamente, tá? Então, elas se beneficiam se alimentando daquilo que a gente ingere ou secreta. E com isso elas facilitam, né, esse processo para a nossa digestão também, aceleram esse processo. As bactérias podem viver isoladamente ou em colônias. E suas células podem apresentar diversas formas. Então ali a gente tem imagem de microscópio, né? Então primeiro ali é coco, que a gente chama, né, aquele formato circular. Streptococo, então essas bolinhas, esses círculos, né? No caso, formando como se fosse uma corrente, uma linha, né? Então, aí a gente já tem um conjunto de bactérias chamada colônia. Tem as bactérias no formato de bacilos, que são, inclusive, esse formato, que são aquelas que são encontradas nos iogurtes, né? Lacto vem de leite, bacilos, esse formato da bactéria. Então, a gente chama forma de bastão, né? O espirilo, uma forma, então, espiralada dessa bactéria. E tem também o vibrião, que é como se fosse uma vírgula. Então, vários desses tipos aí, cada forma também tem vários tipos de espécies. Bom, sobre a célula, né, da bactéria. Então, ela possui uma parede bacteriana ao redor da membrana plasmática, então uma dupla forma de se proteger, né? Material genético espalhado pela célula e que no caso ali é essa região que está o material genético que a gente chama de citoplasma. Aqui também para esquematizar a gente pode encontrar o ribossomo, né? Então um aumento de cada estruturinha que pode se encontrar nessa célula. É um ser vivo bastante simples, né? Bom, como é que essas células se reproduzem, né? Assim como pensa-se que seria a asárquia, é por divisão binária. Então, uma bactéria mãe, a gente diz, né? Ela faz cópias de tudo aquilo que tem dentro da sua célula e forma as bactérias filhas. Então, essas novas células formadas da cópia da célula original são idênticas geneticamente. Esse é um tipo de reprodução, tá? Existe um outro tipo em que há um compartilhamento de DNA entre bactérias um pouquinho diferenciadas, que faz com que a bactéria seja ocorra, né, a variabilidade genética. Então, essa célula ela vai apresentar características diferentes, as células filhas, em relação à célula mãe.
Isso, inclusive, para a bactéria é interessante, porque daí ela pode ter mais recursos para sobreviver em outros ambientes. E é até uma estratégia utilizada pelas bactérias que causam doenças, né? Que elas são resistentes aos antibióticos. Então, aquela bactéria que ela é resistente, se ela vir a trocar DNA com uma outra bactéria que ainda não tem essa característica, essa célula bactéria filha, né, fruto dessa troca de material genético entre essas células mãe, vai poder ser resistente ao antibiótico. Bom, atividade dessa semana, então. Todas as bactérias são prejudiciais ao ser humano? O que vocês acham? Justifica aí, tá?